Seja muito bem-vindo. Esse é o 20º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como ter mais energia, prazer e produtividade, melhorando alguns pontos da rotina que eu entrarei em detalhes. Eu sou o psicólogo André, atuo com atendimento clínico há mais de 1 ano e meio em uma unidade de saúde pelo SUS, ajudando entre outras situações as pessoas a melhorarem as rotinas. E o tema do episódio de hoje é como começar o dia. Então, o objetivo desse episódio é que você consiga ter mais progresso e vitórias no café da manhã, né, na rotina do café da manhã. E eu chamo de rotina do café, por exemplo, mas é porque aqui no Brasil a gente chama de café da manhã a refeição. A gente faz menção a uma bebida que foi muito produzida, é até hoje muito produzida no país, que assim, nos outros países eles não fazem menção a essa bebida. Por exemplo, em Portugal é mini almoço, em espanhol é desayuno, em inglês é breakfast, em russo é завтрак. Nenhuma delas, por exemplo, está fazendo menção à bebida do café. Apenas no português brasileiro dos que eu citei. Então, assim, eu chamo de rotina do café porque eu também associei culturalmente isso. Mas chame do jeito que você quiser, só que entenda que é muito importante você ajustar isso, né? Você resolver esse ponto. E antes de começar, tá? Antes de ter uma rotina muito produtiva, assim, muito vitoriosa de manhã, você precisa de fato resolver teu sono. Então tem o episódio do sono, o episódio número 3, que eu vou deixar aí para vocês verem, tá no canal, tem a playlist podcast Rotina Funcional, é o 3º vídeo. Então assim, esse vídeo eu dou algumas dicas, principalmente com relação à própria cafeína, que eu citei agora o café, falando do café, refrigerante, chimarrão, evitar tomar próximo do horário de dormir. Inclusive essa noite eu segui a dica do meu psiquiatra de tomar um chazinho verde que tem cafeína em menor dosagem no entardecer, e afetou meu sono. Afetou meu sono porque eu fiquei muito para cima. Eu senti que eu senti sono hoje de manhã, né? Eu fiz isso ontem de noite, e senti sono e senti um cansaço mais fácil, assim, mais dificuldade para pegar no sono também. Então eu sei que esse horário eu não posso, tá? Definitivamente não é um bom horário para mim. Eu acredito que eu teria que tomar chá verde mais cedo. Continuando então, eu esqueci do ponto da luz. A luz também é muito interessante, você estar regulando tanto a luz artificial como a luz natural. Se colocar tendo contato com a luz natural durante o dia, né, fora de casa de manhã cedo e no final da tarde, são os horários mais importantes. E também evitar muito contato com a luz artificial de noite, né, principalmente nos olhos e tudo mais. Isso é muito importante, tá, para você conseguir regular aí, de fato, o sono. Então fica o episódio 3 à disposição, é mais de 1 hora de conteúdo, mais um formulário para vocês continuarem. Então, como devem ser criadas as prioridades para serem alcançadas? Primeiro ponto é você regular o sono, e a partir desse momento, né, estando com o sono regulado, vai ser mais efetivo esse conteúdo. Não tendo o sono regulado, você pode aliar algumas práticas de manhã para ir regulando o sono, né? Como por exemplo se expor à luz natural, fazer uma caminhadinha fora no ambiente externo da casa, tomar o café, enfim, isso pode auxiliar. Para quem já está com o sono regulado, aí vai ser mais fácil seguir esse episódio. E também a possibilidade do sono durante a tarde, né? Não vai atrapalhar o sono da noite. Então esse ponto é bem interessante. Quem não tem o sono regulado ainda, eu não recomendo isso. E o que é criar prioridades? Então, por exemplo, eu tenho um objetivo de meditação e talvez um objetivo de estudo, vamos colocar assim. No meu caso, realmente eu tenho. Então eu tenho um objetivo de meditação e tenho um objetivo de estudo. Eu detectei que eu preciso, ao longo do dia,
no tempo que eu quero esses objetivos, eu preciso me dedicar aí vários minutos, talvez meia hora para cada objetivo. Então o que eu faço? Eu pego e coloco ou o tempo inteiro de manhã, se eu tenho essa disponibilidade de tempo, ou apenas uma fração do tempo de cada atividade. No caso, né, na minha rotina do café, nesse ponto, eu faço 3 atividades. Né? Na verdade, é mais que 3, é 4 itens dentro de um aplicativo de xadrez. Né? Cada item pode demorar um tempo, mas se eu acertar tudo rápido, porque não é só fazer, eu tenho que acertar. E eu jogo uma partida de xadrez, eu tenho que ganhar, coisa minha. Se eu perder, eu jogo outra. Então tem esses 4 itens no xadrez, tem 3 baralhos no inglês, na verdade é aí questão de 15, 20 minutos que eu faço aí uma revisão no meu inglês de manhã, e mais a meditação. Então são os 3 de progresso que eu tenho. Você pode ter os seus, como eu vou estar falando nesse episódio. Mas assim, para mim a prioridade no momento, que eu tenho interesse, que eu quero melhorar, é esses pontos que me interessam. É esses pontos que me interessam, e a partir de um ritmo que eu peguei de fazer essas tarefas, eu consigo terminar elas antes do serviço com facilidade. Hoje, 8h30 da manhã, né, mais tarde me deu sono, né, deu sono ali antes do horário do almoço. Mas 8h30 da manhã eu já estava fazendo o roteiro desses vídeos, né, sendo que eu já tinha feito todas as atividades de manhã que eu coloquei aí um progresso. Então assim, é muita coisa, né, muita coisa. E para mim essas prioridades têm sentido. E como que você define suas prioridades? Você pega seus objetivos, eu quero, vamos supor, eu quero ler bastante, eu quero começar com a prática da leitura. Eu quero melhorar em tal jogo, eu quero assistir mais conteúdo de tal coisa, eu quero ver mais aulas, enfim. Veja o que te interessa, né? Qual é o teu objetivo, né, para a vida, e coloque isso em prática. Por exemplo, você pode imaginar como seria uma semana da sua vida daqui 5 anos e pegar os itens que você quer e começar a colocar em tarefas que você quer colocar de manhã. Você pode pegar também o que você quer ser, que pessoa você quer se tornar, dividir em itens e comportamentos e colocar alguns aí para o café da manhã, para a rotina do café. Então assim, você precisa definir as suas prioridades. Eu vou citar alguns exemplos aqui hoje, como eu já citei, e espero estar ajudando você a começar o dia com pequenas vitórias. Então, vamos continuar aqui. Após as prioridades, você deve começar com os planos. Então, por exemplo, assim, você definiu que você quer ler um livro por mês, um livro relativamente grande aí para você. Então, você define quantas páginas você vai ler de manhã. A gente está especificamente falando de manhã, mas aí você coloca durante o dia também. Aí você começa a regular a tua rotina para você conseguir cumprir essa meta no teu período da manhã. Eu tenho uma rotina da manhã bem flexível, eu não tenho filho, por exemplo, não tenho nada que gaste energia de manhã, eu só tenho os gatos, mas é questão de alguns segundos eu trato e dou água. Então assim, você precisa definir as prioridades, e das prioridades você precisa definir os comportamentos que você quer colocar, objetivos. Esses 2 pontos é essencial. Terminando esses 2 pontos, você começa a testar. Então você pega e testa, por exemplo, eu vou tentar isso aqui de manhã, demorou muito, vou tentar esse outro, demorou muito. Então, o que eu fiz, por exemplo, é uma coisa que acabou funcionando para mim. Eu tenho todos esses comportamentos que eu citei, eu tenho outras coisas que eu faço de manhã. Questão de 1 hora eu consigo fazer tudo e chegar no serviço ainda. É questão rápida. Mas quando eu comecei, que eu estava engajando na prática, eu chegava a terminar a rotina do café da manhã, que eu estava de férias, 10h30 da manhã. Chegava a terminar a rotina do café 10h30 da manhã.
que ele exige vitórias e eu cometia erros. Então eu demorava, cansava. Agora já me adaptei, agora já estou conseguindo aí num período bem menor, eu estou conseguindo terminar de fato a rotina do café. Mas você deve levar em conta, então, de colocar, caso você não tenha possibilidade de fazer férias, de colocar uma coisa por vez, quando o tempo de fazer aquilo tiver num tempo bom, tiver numa questão boa, tiver já adaptado com aquilo, você coloca outra coisa. E o corpo sente falta, tá, gente? O corpo sente falta. Eu quando estou viajando, quando fui pro sítio e tal, viajando que eu digo com meus pais, eu tento sempre seguir essa rotina meio que adaptada, né? Tanto que os aplicativos ali, o de xadrez e o de meditação, eles estão com 393 dias consecutivos. Agora, 17 de dezembro de 2022 que eu tô gravando esse vídeo. É muito tempo, assim. É muito tempo que eu tô. É uma constância que não importa o que aconteça, eu tô, né, conseguindo. Inclusive, né, dias que eu tô sem internet, né, como eu fui pro sítio, eu não fiz o aplicativo de xadrez de manhã, mas quando eu voltei para casa de tarde, mesmo sem internet, eu fui lá e fiz. Então, assim, eu não perdi a sequência por nada mesmo, assim. É algo que eu não perdi. Nesse aplicativo, no caso, né, que é importante para mim, ele não tem a opção offline. Por exemplo, eu não posso fazer os treinamentos dele offline para contar pelo dia. No da meditação, né, na versão paga que eu tenho, ele já tem. Né? O da meditação, caso vocês quiserem saber mais, tá como bônus para quem assistir a aula 7 do podcast, que é só sobre meditação. Então, eu falo lá sobre isso e entro aí nos detalhes sobre como você pode colocar a meditação na sua vida. Continuando aqui, então, após você ter as prioridades colocadas, você conseguir colocar alguma coisa que você quer fazer, um comportamento por vez e tal, até chegar no teu objetivo, você deve observar então os compromissos fixos. O que seria isso? Seria você pegar e olhar, por exemplo, para mim, o mais fixo que eu tenho é que toda semana, né, agora tirando o recesso de final de ano, na semana do dia 24, né, sábado 24 até dia 2, que eu tô de recesso, mas toda semana ali de 8 da manhã ao meio-dia, de 1h30 às 5. Esse é meu horário. Esse é meu horário e ponto. São compromissos fixos. Eu até posso, né, em algum determinado momento ter que ir mais cedo para viajar, como eu tive que ir para o interior e tive que ir para uma cidade maior aqui no treinamento também. Enfim, pode acontecer muita coisa, tá, gente? Pode acontecer muita coisa. Mas o horário é meio que fixo. Talvez eu vou precisar sair um pouco antes e voltar um pouco mais tarde. Sem grandes diferenças, assim. Então, esse horário é fixo. E por que é importante entender isso? Então, 8 horas, digamos assim, no geral, eu tenho que estar no meu serviço. Vamos considerar isso. 8 horas eu tenho que estar no meu serviço. Então, eu coloco para despertar, mas eu acordo antes disso, coloco para despertar 10 para 7. Eu tenho despertador com uma questão de segurança, tá? Eu já regulei meu sono, não preciso dele para acordar. Eu acordo mesmo não dormindo o meu bom, digamos assim, né? Como teve as festas de fim de ano, que eu comi um pouco mais de noite, acabei bebendo álcool aí algumas noites. Mesmo nesse sentido, eu acabo acordando 6 horas, 6h24, né? Não tá passando muito disso, porque eu acho que aqui no sul, 4h30 da manhã já tá começando a ficar dia. Eu não tenho certeza se é esse horário, mas eu lembro que uns 2 anos atrás eu virei uma noite, que não é comum pra mim, tá, gente? Que eu me atrapalhei com a viagem, que a minha mulher tava indo pra Concórdia me ver, no caso, né? Que eu tinha vindo pra cá, Cambel do Sul, ela tava indo pra Concórdia, e eu não sabia que hora que ia chegar o ônibus. Aí eu fiquei a madrugada acordado, né? Então eu vi que 4h30, 5 horas nasceu o sol na época de novembro, era começo de novembro. Não sei se é assim todo ano, se aqui também é esse horário, mas eu calculo que umas 4h30 já está amanhecendo o dia aí, e 6 horas já tem o sol bem forte aí para
pra gente acordar. Então 6h24 é um horário, por exemplo, que eu reparei que eu já tô bem acordado, assim. Que meu sono tá bem resolvido, eu terminei de dormir. Então é uma coisa que é tranquila pra mim, né? Sendo que algum tempo atrás que eu não tinha me adaptado, eu sofria de ter que levantar 10 para as 8 para correr indo pro serviço, assim. Né? Por exemplo, quando eu cheguei em Campo Belo em março de 2021, eu me acostumei a acordar cedo. Né? Eu me acostumei a acordar cedo ali e tal, tava até acordando acho que 7h20, só que daí o que acontece? Veio o inverno, e o inverno daqui é mais frio do que eu era acostumado. E eu me acostumei porque eu de fato, né, quem acompanha aí o canal sabe que eu já me considerei noturno. Então se eu me considerei noturno, eu fazia muita coisa de noite e tal, e para estudar para a prova, inclusive eu estudei de noite e não de dia. É uma coisa que dá para fazer, tá, mas eu não recomendo. Eu recomendo você fazer de dia que você consegue ser mais produtivo. Aí, nessa situação, eu não estava adaptado com o inverno daqui, chegou de novo aquele negócio de estar levando 10 para 7 para ir para o serviço correndo de manhã. Aí eu me adaptei com o inverno, inclusive peguei uma neve histórica aqui. Aí depois disso, eu comecei a melhorar, comecei a regular meu sono, comecei a me adaptar e tudo mais. E com o tempo eu comecei a acordar naturalmente, 15 para 7, por aí. Agora, né, com o passar do tempo e também pelo fato de estarmos no verão aqui, praticamente no verão, né, falta 4 dias aí para oficializar, mas já está bem quente. Embora hoje está ameno, né, hoje não está um sol tão quente, eu consigo acordar às 6 horas, 6h20, né, eu consigo acordar naturalmente nesse horário, então eu não tenho mais tanta dificuldade. Agora, pegando a outra situação do ano passado, né, que eu ainda estava em adaptação, que eu não me sentia apto, digamos assim, eu chegava a acordar às vezes 20 para as 8 para só colocar a roupa e ir para o serviço. Então, assim, é tudo uma questão de adaptar. E eu não quero que você tenha que correr, tá? Eu quero que você consiga ter umas pequenas vitórias de manhã para se sentir bem e não ter que simplesmente forçar a barra, digamos assim, né? Forçar a barra para funcionar bem durante o dia. Então eu já estou mais ou menos aí 1 ano e 3, 4 meses que eu já estou bem reguladinho, e acho que esse ano praticamente inteiro, tirando quando eu aumentei ali a rotina do café, que eu tirei férias e terminou as férias eu voltei, acho que teve 1 ou 2 datas que eu não consegui terminar os itens de manhã, né? Teve algumas vezes ali, mas que eu aumentei os itens inclusive, mas tirando isso, a grande maioria das vezes eu consegui. E é tudo uma questão da adaptação, né? De adaptação. No meu caso, o progresso que eu quero é um acerto e deu. Então eu consegui chegar nesse acerto em pouco tempo. O que levava para mim chegar até 10h30 da manhã, agora eu consigo chegar antes das 8. Acordando basicamente no mesmo horário, ali meia hora de diferença. Né? Que aqui em outubro estava frio, por exemplo. Outubro estava frio, eu acordava mais tarde naturalmente, acordava às 7 e pouco. Então, continuando, após ver os compromissos fixos, você vê que horário que você tem que acordar. Por exemplo, se você tem que estar trabalhando 5 da manhã, tem que acordar, por exemplo, 4, às vezes não compensa ter uma rotina do café tão extensa. Às vezes compensa ter uma rotina mais seca para você poder dormir mais. Agora, se você tem que trabalhar como eu, 8, 9 da manhã, e você, por exemplo, não é... que tem os tipos de cronotipos, você não é um tipo mais vespertino, um tipo que vai dormir mais tarde e acordar mais tarde, você pode de repente estar colocando coisas antes. Agora, tem que muito avaliar essa questão dos compromissos fixos. Eu, por exemplo, das 6h30, 7 até as 8, eu consigo cumprir tudo que eu tenho. Né? Eu consigo, né, agora, com uma certa regularidade, cumprir todos os itens que eu tenho, que eu vou falar daqui a pouco quais são. E você também pode cumprir. É só uma questão de você ir colocando um por vez e ir adaptando isso. Só que você precisa ficar muito atento com essa dos compromissos fixos. Tá? É muito importante você entender isso.
qual compromisso você tem, qual compromisso você não tem. Isso é muito importante. O tempo de manhã, um tempo de qualidade é bom antes da produtividade. Tá? Isso é essencial. Por exemplo, você ter pequenas vitórias de manhã antes de começar de fato o dia vai te dar um up, vai te dar uma energia, você vai ser mais produtivo, vai ter mais foco, né? Você não vai se frustrar e você não vai sentir que o dia está sendo uma bosta. Por exemplo, teve que levantar, de repente correr, tomar um café porque você precisa de café para ficar acordado, aí teve que fazer um outro negócio, aí, enfim, só correu, né? Então, como você não teve que fazer isso, você foi lá, fez a tua rotina, tomou teu café com calma, fez as tuas coisinhas com calma, se regulou com calma, se organizou, terminou isso, você foi trabalhar. Né? Você chega no trabalho, você faz pequenas vitórias, você consegue fazer o teu serviço. Isso é muito importante, tá, gente? Isso é muito importante na qualidade de vida. Levando em conta aí também não ter exaustão e ter lazer. Como eu sempre falo aí, uma rotina autossustentável, sem exaustão e com lazer. Outro ponto relevante, então, é ter pequenas vitórias antes do dia de serviço ou até mesmo do domingo, bem interessante aí do dia de descanso de algumas pessoas. É muito importante ter pequenas vitórias, você vai se sentir muito melhor. Eu tenho minha rotina do café de domingo a domingo, principalmente no sábado e no domingo, que eu posso me dar o luxo de meditar 5 minutos a mais, de jogar uma partida de xadrez a mais aí no aplicativo, que eu não tenho que estar no serviço às 8. Então ali eu posso até dar uma estendida na rotina do café. Esse é um ponto bem relevante para mim. Ser produtivo, ter pequenas vitórias aí antes do momento crítico, digamos assim, antes de ter que ir para o serviço, e que eu me permito alguns lazeres aí, um tempo maior, né? Até porque eu gosto muito dessa rotina do café e eu aprendi a gostar de cada item que tem nela, né? Principalmente vendo o meu progresso. Então assim, não é uma ordem exata que eu faço, tá? Tem alguns pontos que podem mudar ao decorrer do dia e talvez teve alguns casos aí que eu não consegui terminar 100%, né? Eu acabei meditando no serviço, teve uma situação ali logo que terminou as férias, início de novembro, que eu visualizei o aplicativo de inglês meio-dia, né? Eu não consegui visualizar, terminar ali o aplicativo, né, que vai 10, 15 minutinhos, eu não consegui de manhã, mas assim, no geral, eu consigo. E agora que eu troquei o celular, né, que eu tô com uma memória melhor, eu até configurei o aplicativo de inglês ali no celular, né, que era no computador antes, era o programa necessariamente. Então vamos falar aqui da minha rotina de café. Então eu levanto, né, eu me visto, né, na roupa que eu vou ter que usar no serviço, né, as roupas que eu ainda não estou usando. Aí eu vou no banheiro, passo perfume, escovo os dentes e nisso, dependendo, eu abro a porta ali, acho que o meu gato geralmente está fora, ele entra, aí eu dou comida e água ali naquele momento, né? A gente tem um gato, a mãe dele e a avó dele, então são 3 gatos. Inclusive eu estarei postando conteúdo no Instagram com a minha família e com os meus gatos com o tempo. Continuando então, após isso eu tomava um copinho de água, aí eu vi num Reels ali no Facebook que seria interessante tomar 600 ml de água morna de manhã para dar uma regulada no corpo depois de ir no banheiro. Eu achei interessante, não tenho dificuldade, né? Eu já tomo 3 litros durante o dia, pensei, vou tomar. E eu mantive os 3 litros durante o dia, né? Tá? Ela disse que não contava na ingestão de água diária, era só para dar uma regulada no corpo, nos rins e no intestino, mas como eu já tomo mais que 30 ml por dia, eu poderia sim dar uma reduzida na questão do dia, até porque dizem que tem horários que é melhor e pior de tomar água, enfim. Eu acabei ouvindo essa mulher, aí e coloquei esses 600 ml de água morna, eu ligo a torneira e subo um pouquinho a temperatura, que é uma torneira que tem eletricidade, mesmo estilo do chuveiro, né, que tem eletricidade. Então eu altero ali a temperatura, tomo uma água morna. Depois disso, ou enfim, não tem uma ordem exata, porque mesmo deitado
Eu posso, tô com preguiça de levantar, vou jogar uma partida de xadrez, que está entre os itens. Então assim, não tem necessariamente uma ordem exata. Mas depois disso eu termino os 3 itens e tomo café, só a bebida café. Eu não como antes de sair de casa por uma opção minha agora. Então depois disso, o que eu faço? Eu pego o meu celular, se eu não joguei xadrez, eu jogo, geralmente eu já tenho jogado. Eu faço o meu aplicativo, o meu jogo de tática no xadrez, eu acerto um exercício de tática, que é uma posição específica problemática para ser resolvida. Eu acerto a minha posição de finais, então eu pego os finais ali e, enfim, eu tento acertar um deles, né, que tem no meu aplicativo. E depois disso eu faço um treino de aberturas, que é o começo do jogo ali, sem erros. Eu tento fazer um treino, tirando ontem que não deu tempo de corrigir os erros, porque eu estava já no limite do horário, eu deixei para corrigir hoje. Aí hoje eu terminei todas as aberturas que estavam em atraso. Então eu faço isso, aí depois disso eu faço meu aplicativo de inglês, né, meu programa barra aplicativo, né, porque agora eu tenho ele no computador e no celular. Ele tem é do curso de inglês do Mairo Vergara, aí para quem conhece super recomendo, eu aprendi bastante inglês com ele. E depois de uma altura no curso, né, eles dão um conteúdo para você escrever e falar. E como que é isso? Eles dão já um conteúdo para você ler e ouvir já desde o começo do curso, é ótimo nesse sentido, e eles recomendam o Anki, que é um aplicativo de repetição espaçada, ou um programa assim, no computador. Então você vai repetindo com o tempo a questão dos exercícios. Então você repete com o tempo, aí você acaba memorizando as frases, né? Você acaba pegando uma frase aqui, uma frase lá e vai memorizando. E agora eu não estou coletando as frases em inglês que eles ensinam e tal por uma questão de prioridades, até pela praticidade, e estou só fazendo frases assim de escutar e falar, né? Ler e falar no caso. Então eu leio lá, por exemplo, em português, uma frase que eu gosto muito. Eu testo o áudio dos vídeos antes de gravar, que nem antes de eu gravar esse aqui, eu testo com essa frase: a última chamada para o embarque, né, que é uma frase em português do tipo de aviões e aeroporto, e eu falo daí a frase que é the final boarding call. Aí se eu cometer algum erro, eu dou ali no aplicativo que eu errei, aí eu tenho que tentar de novo em algum tempo, né, eu tenho que acertar aquela frase no dia, e ele vai repetir com uma distância menor. Então se eu acerto a primeira vez, ele vai para um dia. Acerto de novo, vai para 3 dias, vai para um mês. E se eu voltar a errar, ele vai jogar para o dia seguinte de novo. Então ele vai dar uma diminuída no espaçamento. Enfim, é um aplicativo ali de inglês muito interessante. Aprendi muita estrutura já, apesar de nunca ter conversado assim fisicamente com nenhuma pessoa estrangeira. A única oportunidade que eu me recordo foi em 2010 em Fortaleza, quando eu fui pro brasileiro lá, tinha um holandês na piscina, né? Eu lembro que tinha um cara falando inglês com ele, eu perguntei se ele falava espanhol, ele disse que não, aí ficou naquela, né? Falei, hablas espanhol? Espanhol? Não, não. Aí eu falei, não, então, tranquilo, não pronunciei, não conversei com ele, porque na época eu ainda não estudava inglês. Mas assim, eu não tenho muito contato, então eu acabo só interagindo em redes sociais e inclusive com um brasileiro, tem um amigo meu que a gente interage bastante aí no conteúdo de inglês, memes e tal. Então assim, eu acabo absorvendo e eu sinto que é uma coisa importante para mim. Eu realmente sinto e eu faço essa questão. Aí depois disso, eu tomo o meu café. Eu tomo uma bebida café, eu tenho uma máquina de café aqui do lado. O café com leite, não reparem, a xícara está um pouco suja porque a máquina está configurada para uma quantia de líquido e o café com leite ele é bem espumoso. Então ele acaba quase que transbordando ali, né, acaba sujando a xícara e ali eu tenho que lavar ela de hoje de manhã. Então aqui, por exemplo, tem a máquina do café aqui do lado. Para mim tomar de manhã, eu já tomo meu café de manhã e durante a manhã eu tento comer. Agora no fim do ano eu dei uma desleixada, eu acabei não fazendo mais meu iogurte, mas eu já vou pedir para minha mulher fazer hoje ou amanhã. E enfim, para mim estar
consumindo alguma coisa no período da manhã e no período da tarde. Que daí eu consigo ser melhor, principalmente no período da manhã. Né? No período da manhã, de tarde, assim, quando eu tiver com treino, né? Quando eu tiver com atividade física é interessante. Então eu sinto um pouco essa falta, mas eu já vou corrigir, eu acabei desleixando nesse ponto. Então essa é a minha rotina da manhã. Eu espero que você consiga aproveitar os conceitos dela. E como você pode ver, tem 3 pontos de progresso aqui. 3, no caso, né, se pegar os 4 itens de xadrez, mais a meditação, mais os 3 de inglês, vai dar 7, né? Porque em inglês eu estou usando 3 baralhos lá, então daria 7, 4, 5, 8. Mas não é bem assim, tá? Eu considero em grandes grupos, então eu considero 3. No xadrez e na meditação eu estou a 393 dias consecutivos, então é algo que eu perdi a sequência de um, daí eu perdi de propósito de outro e comecei a sequência tudo junto, já está a 393 dias consecutivos nos dois, né? Pelo menos mexer uma vez no dia em cada aplicativo. E nesse do inglês eu estou há menos tempo, né? Porque eu dei uma parada e eu acabei voltando nas férias em outubro. Eu retomei ele com tudo e agora ele já está regulado. Porque se eu deixar, por exemplo, se eu ficar um mês agora sem usar, ele vai vir muita frase. Mas se eu deixar ficar usando direto, ele vai vir poucas. Ele vai vir a média diária, que é o recomendado aí pelo próprio aplicativo. E eu configurei para entrar apenas 10 frases novas todos os dias. Já é um número alto. O professor recomenda 5. Dá para fazer mais, mas a pessoa tem que ter o tempo de revisão, né? Porque ela vai aparecer hoje, daí ela vai aparecer amanhã, daí amanhã vai aparecer as novas. Então, cada 7 vezes, né? Cada 5 frases vai aparecer uma média de 35 no dia seguinte. E se são 10, então vai aparecer uma média aí de 70 frases no dia seguinte. Às vezes vai aparecer mais, às vezes vai aparecer menos. É uma média aí que ele calcula. Depende muito dos acertos e erros, né, que a pessoa tem cada dia. Então essa é a minha rotina. Eu vou falar sobre alguns itens agora que vocês podem fazer, que vocês podem seguir, que é a principal parte do episódio, digamos assim. Você pode engajar numa prática de meditação já de manhã cedo para ter atenção e foco. Você pode fazer alongamentos, né? Se você quer se sentir aí mais melhor fisicamente, você pode estar fazendo alongamentos, você pode estar fazendo até uma própria atividade física, né? Teve 2 casos, teve o caso de uma paciente que eu atendi, que ela fazia caminhada de manhã. A gente até corrigiu ali, porque no caso dela era melhor de noite, que ela sentia que dava sono, até melhorou. Teve o caso de uma avaliação, não era bem um paciente, era mais uma avaliação que foi me solicitada, que ele faz uma atividadezinha física de manhã, né? São 20 minutinhos ali, uma caminhadinha. Eu até orientei, né, que dá pra fazer, é bom, né, cara, sempre vai ser bom esse tipo de coisa, mas ele tem que ter uma atividade física fixa, né, de 1 hora, 2 sessões pelo menos por semana. Além disso, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, né, seguindo aí pelo menos 2 horas e meia de atividade física por semana. Então é um ponto aí que eu coloco. Você pode ter pequenos estudos, como por exemplo o exemplo que eu falei de ler 30 livros, ler um livro em 30 dias seria 30 livros em 30 meses, né? Então você pode colocar, ler 10 páginas, ler 20 páginas, ler 50 páginas. Você pode colocar aí uma meta para leitura, né? Então seria ler um livro a cada 30 dias. Assim como você pode colocar só um número de páginas, ou fazer algum tipo de exercício como você gosta. Você pode colocar N atividades, né, que você note progresso. O importante é você colocar atividades que você note progresso com o tempo, que vai te motivar a continuar. Isso é muito importante. É importante ir migrando aos poucos e constante nessa jornada. Então você começa colocando uma coisa hoje, uma coisa amanhã, né? Amanhã que eu digo 3, 4 dias depois, quando já tiver começando a engajar, vai colocando outra, até você atingir o objetivo. E ir colocando aos poucos, né?
Que nem quando eu coloquei tudo que eu queria nas férias, eu chegava a começar 7h30 da manhã, 7 horas da manhã a rotina, para terminar 10h30, né? Que ela envolve a questão de erros. Mas com o tempo ali corrigindo, terminando tudo que tinha dependente, eu consegui começar a terminar antes. Começou a baixar o tempo. Até que ficou uma forma de antes das 8 da manhã até no fim de semana eu chego a terminar. Até me dando ao luxo de meditar 2 vezes, de jogar outra partida de xadrez, de fazer outro exercício. Então assim, é tudo uma questão de adaptação. Fazer aos poucos e constante. Tente aí colocar uma coisa numa semana, se adaptou bem, tem o tempo, coloca outra coisa. Começa, por exemplo, no sábado, que você, supondo que não trabalha sábado e domingo, você tem mais tempo no sábado e domingo para a rotina. Aí na segunda você já tenta adaptar. Se não dá, você escolhe qual a prioridade que você deseja manter. Isso é muito importante. Isso é muito importante para você se manter aí sólido dentro de uma rotina cheia de vitórias de manhã. Esses 3 pontos que eu falei do meu progresso, ele me dá vitórias, pequenas vitórias todas as manhãs, que eu vou motivado para o serviço, eu venho aqui motivado para fazer o vídeo. Por quê? Porque meu dia já começou bem. 8h30 da manhã hoje, se eu não me engano, já estava na metade do segundo roteiro para o vídeo. Eu estou gravando 3 vídeos hoje, gravei o 19 anteriormente, estou gravando o 20, vou gravar o 21 agora na sequência. Então eu já estava terminando muita coisa que eu queria. E assim, se você conseguir ser vitorioso de manhã, você vai conseguir fazer as suas coisas também. E é esse o objetivo que eu quero com o canal, que as pessoas comecem a tirar proveito disso. Então, a ideia não é fazer isso uma semana, não é regular a rotina por uma semana e deu, você venceu. A ideia é constantemente, tá? A ideia é sempre constantemente. É importante você levar em conta aqui um outro fator, né? Como eu falei, quando eu estava me adaptando no passado, né? O total de dias e da sequência. Isso é muito importante, até no meu aplicativo de meditação ele separa esses pontos. O que é isso? Por exemplo, eu comecei a meditar, eu tenho um total de dias de meditação de, sei lá, 200 dias. Tem bem mais, eu tenho acho que quase 500 aí, se não mais, antes do aplicativo, né? Então eu tenho um total de dias de meditação 200 dias. Só que eu estou há 10 dias seguidos meditando. O que aconteceu? Teve um dia ali que aconteceu um negócio, eu acabei não conseguindo fazer minha rotina e não fiz durante o resto do dia. Então eu tenho 10 dias consecutivos. Só que eu tenho 200 dias ao todo. Então se eu pegar um ano antes, né, aí, e falar quantos dias eu meditava nessa época, a resposta é 0. E se eu pegar um ano depois, quantos dias eu meditei ali? Talvez um 80% dos dias, um 90% dos dias. Então assim, eu tenho essa sequência porque eu consegui firmar. Mas antes de eu firmar essa sequência, se eu não me engano, eu tive mais de 100 dias consecutivos no aplicativo de xadrez e eu perdi. Simplesmente perdi a sequência de mais de 100 dias consecutivos. Porque aconteceu alguma coisa algum dia que eu não lembro, né, faz muito tempo. Aí eu dei um tempo nos 2 aplicativos e voltei com tudo. E sequenciei aí, agora tá fechando 400 dias. Então assim, você tem que levar em conta o total de dias que você tem e o total de dias na sequência. Porque às vezes você vai se perguntar, eu não caminhei hoje, eu queria tanto caminhar hoje de manhã. Mas aí você para analisar, olha quantos dias eu caminhei. Eu caminhei os últimos 100 dias, né? Dos últimos 100 dias eu caminhei em 80. Antes disso eu não caminhava, eu caminhava uma vez quando tinha alguma coisa que era obrigado a fazer e não era nem por prazer. Então assim, você tem que analisar esse ponto. E é muito importante você levar em conta isso quando você estiver filmando, para você não desmotivar e no dia seguinte você voltar lá e fazer. Você não dizer, isso não é pra mim, eu falei ontem, eu não presto. Não é isso, você presta. O ser humano tende a achar que quando tu começa num comportamento, tu não para mais. Assim como quando tu começa a parar de roer unha, ou parar de fumar, que tu vai parar de vereda, que tu vai parar imediatamente, né?
Enfim, vereda é uma palavra usada aqui na linguagem local que eu moro, não é conhecida, eu acho, no Brasil inteiro, pelo menos eu não conhecia. Continuando, o objetivo é sempre manter a longo prazo, então, sempre manter a longo prazo. E o que eu quero que fique desse episódio para você é de ter pequenas vitórias logo cedo no dia, para você ser produtivo e conseguir ter uma rotina melhor. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque você vai conseguir ter um dia melhor. Isso vai te tornar uma pessoa mais feliz. Você acordar e já ter vitórias no dia. Então, eu vou encerrando o vídeo aqui. Avalie o vídeo, deixe o seu comentário. Tem na descrição as minhas redes sociais, incluindo o Telegram, que tem conteúdo exclusivo toda semana. Sempre avisarei que posto vídeos novos, juntamente com o formulário para a fixação de conteúdos que está na descrição. Então é isso aí, galera. Valeu!